por homicídio qualificado. E ficou provado que essa médica não tinha culpa no cartório. Confere? Só que a essa altura, a médica, ela se mudou da cidade, foi embora da cidade. Então eu pergunto a vocês, eu não soube que essa médica, não soube da iniciativa dela de propor alguma demanda, mas vejam, isso seria a responsabilidade civil do Estado, né? Que quem fez a denúncia foi o Ministério Público. Foi procurado por 2 enfermeiras, tal, e o promotor encampou aquela denúncia, cidade pequena, de juízo único, né? Um promotor único, e desencadeou aquela cidade pequena, mas nem tanto, uma cidade assim, transinicial no Paraná, mas não, é transintermediária, é uma cidadezinha mais ou menos. Então, na realidade, é perfeitamente possível. Lá no Rio Grande do Sul, uma médica foi presa, acusada de omissão de socorro, presa por 2 soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Saiu algemada do pronto-socorro. Obteve 320 salários mínimos de danos morais contra o Estado do Rio Grande do Sul. Claro que o juiz, nesse caso, quando está o Estado no polo passivo, ele acaba recrudescendo um pouco, aumentando a indenização, porque sabe que isso aí vai desembocar em precatório e requisitório, vai demorar uns 20 anos para a pessoa receber, né? Então, por isso que a indenização é maior. Mas são casos da jurisprudência que eu lembro em que o médico, indevidamente acusado, ele procurou a reparação, a justa reparação do dano moral. Perfeitamente possível de acontecer isso. Em última participação, então, para que o programa seja observado. Perdão. Primeiramente, gostaria de congratulá-lo pela brilhante ponderação. A minha dúvida é o seguinte: embora a saúde tenha um viés constitucional, quando ela vai para os tribunais superiores, geralmente ela fica a cargo do STJ. E no STJ, as decisões que são proferidas, geralmente com base no CDC, conforme o senhor falou, e também nas questões de consumo e nas questões de contratos, quando ela é, né, pelo viés do direito civil. O que o senhor, como doutrinador, né, o senhor escreveu os livros, como jurista e magistrado, o que o senhor vislumbra como uma possível mudança nesse sentido, e também algo que o senhor aborda no livro do senhor, que seria aquele prognóstico de certeza, na teoria da perda de uma chance. O que seria esse prognóstico de certeza? Doutor, só o finalzinho da sua pergunta, o senhor falando, eu estava já raciocinando na resposta, o finalzinho só do... O senhor falou do STJ no tocante já? E também na questão da perda de uma chance, que ela tem sido abordada pelos advogados de forma exacerbada. O que seria também o que o senhor aborda no livro, neste livro, o que seria esse prognóstico de certeza, que é abordado na teoria da perda de uma chance? O que consistiria a probabilidade desse prognóstico favorável? A questão é interessante. Essa perda de uma chance, inicialmente, no direito, que ela surgiu no final do século XIX, em França, na doutrina francesa. E ela, inicialmente, a perda de uma chance dizia respeito ao prejuízo final. O prejuízo era incerto. Então, senhores, vejam bem, o caso típico da responsabilidade civil do advogado. O advogado perde um prazo para apelar. Quem pode afirmar que a apelação seria conhecida e provida? E, se conhecida, seria provida a decisão modificada. Então, veja, acho que nós não temos dúvida que o prejuízo é incerto. Confere? Por quê? A parte poderia dizer, não, calma lá. Num caso como esse, o tribunal daria provimento. Mas não é... Você não pode afirmar de maneira cabal. Podia haver alguma outra circunstância que inviabilizaria até o conhecimento, esbarrar num requisito de admissibilidade do recurso. Então, essa é a perda de uma chance tradicional.
A incerteza reside no prejuízo. E a chance que a pessoa perde é a chance de obter uma vantagem final. Então, qual foi a chance? Se modificasse a decisão, eu ganharia a causa, não seria condenado a pagar. Esse caso que eu contei aos senhores do Bradesco. Perdi uma chance. Não, se você, advogado, não tivesse perdido a chance de contestar, eu ganharia no final e deixaria de perder esses 135 milhões. Então, veja, teoria tradicional da perda de uma chance. Incerteza, só que alguém pode dizer, não, calma lá, podia ser que o tribunal entendesse, o juiz julgasse procedente a demanda e o tribunal mantivesse. Então, você não pode afirmar com certeza que a decisão seria mudada. Agora, a chance, a oportunidade, a probabilidade de se obter, como disse o doutor, um prognóstico, né, uma possibilidade futura melhor, alguém tem dúvida que com a perda do prazo para apelar, essa chance foi perdida? Essa oportunidade foi perdida? A probabilidade foi perdida? Eu acho que ninguém tem dúvida. Então, essa é a teoria tradicional da perda de uma chance. Como essa teoria migrou para a responsabilidade médica? A dúvida reside no nexo de causalidade. Vejam o erro de diagnóstico. Chegou lá, o médico, 1 ano, tratou a paciente como se ela tivesse uma infecção urinária e, na verdade, ela tinha um câncer de colo uterino. Depois de 1 ano, um outro médico diagnosticou corretamente, dali 6 meses a mulher morreu. Será que foi o diagnóstico tardio que matou essa mulher? Ela não morreria de qualquer jeito? Ninguém pode afirmar. Ainda mais porque o câncer de colo uterino é um câncer muito agressivo. Só que tem um detalhe, alguém tem dúvida que se esse diagnóstico ocorresse mais precocemente, ele poderia, a quimioterapia dessa mulher poderia ter sido menos intensa, ela poderia ter uma sobrevida maior, ou quem sabe, dependendo do estadiamento do câncer, até uma cura. Alguém tem dúvida que houve uma chance real e séria de pelo menos aumentar um pouco a sobrevida da mulher? Haveria, se esse diagnóstico não tivesse sido de maneira flagrante, errônea. Então vejam, aí que está o problema. A perda de uma chance na responsabilidade médica, porque a morte, que foi o prejuízo final, não se deveu à atuação do médico, mas à ação da própria doença. Ela morreria de qualquer jeito com câncer. Então, os senhores não têm dúvida quanto ao prejuízo final. Esse, nós sabemos que ocorreria, que era aquele câncer, acarretaria a morte da mulher, poderia acarretar a morte. Mas nós temos uma dúvida quanto ao nexo de causalidade. Será que foi a conduta do médico? Se ele tivesse, como eu disse a vocês, diagnosticado tempestivamente o câncer, ele teria salvado a mulher? Ninguém sabe. Ela poderia ter morrido do mesmo jeito. Então, essa perda de uma chance, na responsabilidade médica, é uma questão de causalidade e não do prejuízo. Em qualquer hipótese, naquela primeira, na teoria clássica da perda de uma chance, e nessa segunda, a teoria da perda de uma chance restrita aos casos de responsabilidade civil do médico, o que acontece é o seguinte: a indenização é sempre mitigada, é sempre parcial, nunca corresponde ao prejuízo final. E o ponto que eu queria dizer aos senhores, eu ressaltei aqui numa pesquisa nova que eu fiz desse responsabilidade civil dos hospitais. A chance tem que ser real e séria. Tem que existir chance. O caso que um desembargador lá do Paraná, até meu compadre julgou aqui, é o seguinte caso. Um cachorro, um Rottweiler, 2 cachorros, 2 cães, atacaram uma criancinha. E quando a criança chegou no hospital, estava morta a criança, né? Lacerações profundas na cabeça, abdômen, onde vocês imaginarem, né? Então, daí os pais alegaram a perda de uma chance também no transporte dessa criança, o Cajuru lá para o pronto-socorro em Curitiba, aí por diante. Só que o acordo entendeu que não havia chance, e não existia chance de sobrevivência.
Então a chance tem que ser real e séria, entendeu? Então, esses são os lineamentos que eu gostaria de mencionar. Eu até recomendo aqui, se o doutor tem, eu fiz uma pesquisa um pouco mais abrangente, né? Aqui num capítulozinho, eu coloquei que hospital e perda de uma chance. Vocês vão ver. Mas o tema é interessante. O tema, e como o senhor bem frisou, realmente pode... o primeiro caso que chegou no STJ foi aquele do jogo do milhão. Eu fiz menção aqui, tem um número. Lembra do jogo do milhão? Que o Silvio Santos tinha aquela pergunta, valendo R$1 milhão. A pergunta era a seguinte: qual é o percentual de terras reservado pela Constituição aos indígenas? E viam lá 4 opções. Era se não me engano, era uma moça da Bahia, né? Estava respondendo, e já tinha ganho 500 mil. Então, uma de duas. Ou ela arriscava o 1 milhão, ou ela... Não, eram duas hipóteses. Eu não me lembro se eram 2 ou 4 hipóteses. Acho que eram 2 só, né? 4. Então, está aqui, eu até reproduzi. Daí aconteceu o seguinte: ela desistiu e ficou com os 500 mil. Só que tem um detalhe: não tinha resposta, porque a Constituição não reserva percentual nenhum de terras para indígena. Daí o que ela quis, a mulher? Ganhar os 500 mil. Daí chegou lá no STJ e o TRF da 5ª região, acho que deu os 500 mil para a mulher. Daí chegou lá no STJ, o ministro Fernando Gonçalves entendeu o seguinte: que ela tinha a chance de vencer, só que ela tinha uma chance também de errar, né? Então ele quantificou em 50% de errar pelo desempenho anterior, que a moça era inteligente, já tinha demonstrado isso ao longo do programa, e acho que ele deu 250 mil, né? Acho que foi 250 mil, eu não me lembro agora se ele deu 250 ou se dividiu pelos 4 e deu 125, mas acho que ele deu 250. Ele dividiu por 4, deu 125. Entendeu? Esse foi o primeiro caso da perda de uma chance que chegou lá no STJ. Quer dizer, aquela inexistência da resposta fez com que ela perdesse a chance de ganhar os 500 mil. Só que daí o ministro Fernando Gonçalves reduziu, né? Mitigou, porque ela não teve prejuízo. Ela perdeu uma chance, o prejuízo sempre ele corresponderia o mais possível ao percentual de chances perdidas. Ele quantificou em 25% essas chances perdidas. Mas é interessante, o tema é interessante. Professor Miguel Kfouri Neto, somos gratos, digo em nome do SEMBRAP, e acredito poder expressar a impressão dos participantes por sua brilhante exposição e participação. Obrigado, professor.